nosso caminho para o mundo, a sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum, tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Boa noite. Este é mais um Marca Portugal, desta vez com o nosso convidado, o Dr. António de Carvalho, diretor do Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa. Viva, Dr. Carvalho, mais uma vez obrigado. Boa noite. Mais uma vez, obrigado por se encontrar connosco, estar connosco para conversarmos e discutir, debatermos, refletirmos sobre o que é isto da Marca Portugal. A sua área é, essencialmente, a cultura, o património, que já vem de longa data, até antes de chegar ao Museu Nacional de Arqueologia. Acha que a cultura portuguesa é um património da humanidade? A cultura portuguesa é um património da humanidade, porque Portugal faz parte da humanidade, mas a cultura portuguesa é um património da humanidade porque a instituição que representa essa marca, ou seja, que atribui esse estatuto, que inscreve na lista de património da humanidade, por diversas vezes, desde o ano 1983, tem olhado com atenção para o património cultural português. Aliás, é muito interessante perceber que Portugal, depois de um conjunto de inscrições que poderemos designar como completamente compreensíveis do ponto de vista do que são os padrões da Unesco, refiro-me, por exemplo, aqui onde nós estamos, à inscrição em 83 do Mosteiro de Jerónimos, estou a pensar em Alcobaça, na Batalha, no Convento de Cristo. Portugal tem dado um contributo para fazer evoluir a própria Unesco na forma como a Unesco vê a criação de categorias novas e a inscrição de realidades, de conjuntos patrimoniais nessas categorias novas. E não estou a pensar até em algo mais recente relacionado com o património imaterial. Estou a pensar, por exemplo, na paisagem cultural de Sintra, que este ano faz 20 anos de classificação e que abriu uma categoria nova, paisagem cultural da humanidade. E, portanto, que diz respeito à junção do património edificado, do património construído e da própria paisagem que foi construída pelo homem e que, portanto, é desse conjunto harmonioso que resulta a classificação. Portanto, Portugal tem, digamos, cobre um conjunto de etapas, um conjunto de critérios e um conjunto de categorias. E vai sempre
avançando com propostas, agora recentemente Mafra e outras. Portanto, a Coimbra, por exemplo, que também é algo muito interessante, a Alta e Sofia. Portanto, Portugal vai sempre acrescentando sistematicamente bens inscritos e conjuntos inscritos nesta lista, que, digamos, mais não são do que a confirmação daquilo que nós achamos muito relevante. Nós, portugueses, com o nosso olhar vasto, com o nosso olhar largo, que é a ideia de que o nosso património cultural português é um património da humanidade e que é um património que tem mesmo um papel na humanidade. Todos têm, naturalmente, mas nós achamos que o nosso tem um papel particular. E a Unesco tem sabido reconhecer, a Unesco e os nossos parceiros, o que é extremamente agradável. Não é? O Museu Nacional de Arqueologia, não só porque está inserido numa zona, numa zona ex-libris de Lisboa, no contexto de Belém, no edifício, nessa mole extraordinária que é o Mosteiro dos Jerónimos, mas alberga uma coleção que constata também a presença externa, que para cá também veio, além da toda para cá veio, desde o início da humanidade. Estamos a falar de arqueologia, desde a pré-história. Mas todas essas presenças, e que estão tão bem documentadas no Museu Nacional de Arqueologia, do qual já receberam também a devida vénia do professor Máximo Negri, relativamente a isto, contam uma história e contribuíram também para uma certa marca Portugal, ou mesmo para a marca Portugal e para a sua identidade dos portugueses enquanto o que somos hoje. Porque hoje há um grande debate do passado, de quem é quem, mas nós somos verdadeiramente um resultado, não é? Exatamente. É curioso que eu notei durante essa sua intervenção, um lapso que corrigiu e que não devia ter corrigido. Museu Nacional de Arqueologia no Mosteiro de Jerónimos. Está muito bem dito. Não é preciso procurarmos encontrar esse espaço para separarmos o Museu Nacional de Arqueologia e o Mosteiro de Jerónimos. Deixe-me dizer-lhe algumas coisas que me parecem muito importantes. O Museu Nacional de Arqueologia, que vive a sua segunda pandemia, já havia museu em 1918, 1920, ou seja, este Museu Nacional de Arqueologia é fundado ainda no século XIX, em 1893. O museu veio para aqui em 1900, começou a ser instalado em 1903, abriu ao público a 22 de abril de 1906, era um domingo, para coincidir com o Congresso Internacional de Medicina que se realizava em Lisboa, e é normal que isso assim seja. Leite Vasconcelos era médico e, portanto, deve ter mantido sempre a relação com os antigos colegas e personalidades da área da medicina e, portanto, fizeram coincidir a abertura do Museu Nacional de Arqueologia com a realização desse Congresso Internacional de Medicina em Lisboa. Ora, o museu abriu aqui ao público, como eu digo, em 1906. Abriu aqui ao público, na aula de cientista do Mosteiro de Jerónimos, na aula sul e poente do Mosteiro de Jerónimos, antes dos Jerónimos serem encarados por todos nós como um serviço público, que é muito mais recente. Portanto, o Museu Nacional de Arqueologia é o museu que está no Mosteiro de Jerónimos. E isso é algo que nós temos que perceber o que é o significado de tudo isto. É o Museu de Belém, como foi muitas vezes conhecido, é o Museu da Praça do Império, como mais tarde veio a ser designado, mas é um museu que está no Mosteiro de Jerónimos. O que é que eu quero dizer com isto? E estou a afirmar este facto na sua presença. Porque o Museu Nacional de Arqueologia, em determinado momento, nessa viragem de século, para os decisores, para além de Leite Vasconcelos, em primeiro lugar, mas para os decisores políticos de então, nomeadamente Bernardino Machado, que o ajudou a criar, e muitos outros, era um museu identitário. O Luís Raposo, meu antecessor no cargo, tem referido sistematicamente um conjunto de situações: museu identitário, museu criado na sequência do ultimato inglês, dessa exaltação, museu criado também por ocasião de um período de grandes dificuldades económicas, museu de exaltação, museu identitário. E é o próprio Leite Vasconcelos que nos diz: museu para guardar os registros materiais do passado arqueológico, do presente etnográfico, para buscar explicar um ser português.
um homem português, a partir naturalmente da visão do século XIX, mas o que é importante é perceber que para essa tentativa de descrição, de caracterização, Leite Vasconcelos, Manuel Heleno, segundo diretor, e muitos outros, e as suas equipas, recolheram para o museu um conjunto vastíssimo de materialidades. De materialidades do quê? Materialidades, vestígios da ocupação humana do atual território português. Das representações etnográficas, da cultura material, da cultura popular, do atual território português. Por isso, quando o museu é fundado como museu etnográfico, é criado como Museu Etnográfico Português, depois evolui para Museu Etnológico Português, e agora é o Museu Nacional de Arqueologia, fruto da especialização dos anos 40, em que o segundo diretor especializa o Museu Nacional de Arqueologia. Esse museu é um museu híbrido, compósito, mas um museu no Mosteiro de Jerónimos. Mas um museu que eles decidem, que esse grupo de gente que decide que é aqui que vai ficar. E isso é extremamente relevante. Claro que houve outras discussões anteriores sobre que tipo de museu poderia ficar no Mosteiro de Jerónimos, no Museu da Agricultura e outros. Houve várias propostas. Mas a questão é, independentemente disso tudo, a realidade é esta. A escolha recaiu no projeto leitiano, no projeto Leite Vasconcelos, num museu que visava identificar, à maneira do século XIX, uma origem, o Leite Vasconcelos, na esteira de Martim Charmente, pré-romana, daquilo que poderia ser, como se diria então, uma etnos, uma origem sempre entre aspas, de um ser português. Ora, eu dou muito valor a esta dimensão da escolha do Mosteiro de Jerónimos para a localização do Museu Nacional de Arqueologia, do então Museu Etnológico Português. Dou muito valor. Acho que não é fruto de um acaso. Acho que não andaram à procura de espaço e depois encontraram espaço e colocaram um museu porque faltava espaço. O museu foi criado para outro lugar. Isso também, obviamente, foi importante. Davam à procura de um espaço condigno para o museu. Mas nunca teriam instalado aqui um museu que não fizesse sentido. E faz sentido por uma razão. E isto é muito antes de existir Praça do Império. Estou a falar de 1906, quando estamos a falar apenas do Mosteiro de Jerónimos. Não estamos a falar do programa expositivo, nem do programa de intervenção urbana, para mais tarde preparar a urbe, tratar o espaço urbano com uma determinada linguagem para aqui fazer uma exposição do mundo português. Isto é tudo antes. Isto são 40 anos antes desse momento, 30 anos antes desse momento. O objetivo é mesmo instalar no Mosteiro de Jerónimos, uma aula do Mosteiro de Jerónimos, um museu identitário. Um museu identitário. Eu acho que isto é muito relevante. Uma das razões porque o programa do Museu Nacional de Arqueologia parece sempre atual, parece-nos atual a nós, que aqui trabalhamos no século XXI. Mas parece atual a muitos outros que aqui trabalham e conseguem, no passado, e que conseguem sempre criar linhas de trabalho inovadoras. Estou a pensar no surgimento da primeira fotografia aérea em meio arqueológico, que foi feita aqui, do tratamento de mosaicos romanos nos anos 40, foi feito aqui, do lançamento da arqueologia náutica e subaquática, na década de 80, do lançamento dos serviços centrais na área da arqueologia, foi feito aqui. É porque o Museu Nacional de Arqueologia é de geometria variável. A coleção é fundamental. São 3.160 sítios arqueológicos pela última contagem. Espólio de 3.160 sítios arqueológicos. Praticamente todos os concelhos de Portugal estão aqui representados. Mas o Museu Nacional de Arqueologia tem tanto espólio arqueológico, etnográfico e documental. São descobertas sucessivas de informação a nível documental, muito relevante, porque para Leite Vasconcelos tudo é suscetível de ser recolhido. Tudo isso que possa caracterizar o povo português, na sua ótica. Que o Museu Nacional de Arqueologia vai, naturalmente, em todas as épocas, permitir que se consiga um novo olhar para velhas coleções e reinventar tudo isso. Um exemplo, temos agora um projeto, uma linha de financiamento comunitário e muito inovadora, que é para a Europa, América Latina e Caribe, onde estamos a trabalhar aqui uma equipa, o
nossos colegas, os meus colegas, Mário Antas e Luís Raposo. No projeto Museus Comunitários, foram buscar para trabalhar de novo não só a coleção arqueológica, mas a coleção etnográfica do Museu Nacional de Arqueologia. Aquela coleção que nós hoje não tratamos, no sentido que tratamos dispositivamente com a abundância com que tratamos a coleção arqueológica, porque o Museu Nacional de Arqueologia é o Museu Nacional de Arqueologia, se especializou nessa área. Mas quando nós pensamos num conjunto, por exemplo, dos bens culturais que temos cedidos em mais de 40 instituições, quando nós lemos essa lista, o que nós percebemos facilmente é que o que ali está não são só bens arqueológicos que nós temos. Se temos, por exemplo, um exemplar de varas de vereador. Varas de vereador. A Trancoso. Porquê? Porque Leite Vasconcelos percebeu que as varas de vereador, sendo um bem cultural, material, corriam riscos. E, portanto, corria risco de se perder. E, portanto, trouxe para o Museu Nacional de Arqueologia. Portanto, a coleção do Museu Nacional de Arqueologia, que é muito variada, que é de grande dimensão, João, é um museu com mais tesouros nacionais, não se pode esquecer. 61% dos tesouros nacionais do nosso país estão no Museu Nacional de Arqueologia. 61% dos bens classificados como tesouro nacional integram as coleções do Museu Nacional de Arqueologia. O Museu Nacional de Arqueologia e o Museu da Arte Antiga, os dois juntos, são de 80%, mais de 80%. Mas 61% é o Museu Nacional de Arqueologia. Esforço de 2006 de inventariação, de classificação, mas consagração, reconhecimento, se me permite, dessa estratégia de recolha do património, salvaguarda do património identitário, que Leite de Vasconcelos e outros, essa percepção que tinham. E tinham para contar... Mas o museu faz também, neste momento, eu sei que tem uma exposição a decorrer, já há bastante tempo e que termina, julgo, este ano, em que também acolhem exposições de caráter arqueológico, informativo e demais, de outros países, e que, curiosamente, também integra nessa exposição a presença dos primeiros ocidentais ou dos primeiros europeus em outros locais do mundo. Isto é interessantíssimo. E também, o museu também tem essa característica, essa vertente. Isso tem a ver com duas ou três coisas que são relevantes também referir aqui. O Museu Nacional de Arqueologia é uma instituição internacional. É uma instituição reconhecida a nível internacional. Pela publicação do Arqueólogo Português, que é uma publicação muito antiga, de 1895, muito conhecida, que é permutada com muitos espaços do mundo. Pelo facto de Leite Vasconcelos ser uma pessoa de dimensão, uma carreira internacional, ele próprio era doutorado em França, muitos outros diretores que se lhe seguiram construíram, até ao Dr. Luís Raposo, até não vale a pena falar de mim, falar do meu antecessor, até ao Dr. Luís Raposo, todos os diretores acrescentaram algo na dimensão internacional do museu. Estou a pensar do tempo do consulado dele enquanto diretor, estou a pensar da exposição Matriz Lusa em São Paulo, estou a pensar, por exemplo, dos vidros da Croácia, aqui no Museu Nacional de Arqueologia, estou a pensar da Aqua Romana, aqui no Museu Nacional de Arqueologia, depois em Espanha. Ou seja, um Museu Nacional que tem uma dimensão internacional e se relaciona como parceiro credível com outras instituições, inclusive com relações de Estado a Estado, que é o caso de Sarja. Eu julgo que é por isso que me está a falar disso. Nós estamos a relacionar-nos com uma Universidade Portuguesa, a Universidade Nova de Lisboa, que tem uma equipa, Rosa Varela Gomes, Mário Varela Gomes, Rui Carito, ou seja, uma equipa de docentes, que tem um projeto de escavação e de investigação em Sarja, locais com presença portuguesa em Sarja, mas que, simultaneamente, merecemos a confiança no Museu Nacional de Arqueologia para poder coorganizar com a autoridade de Sarja, na área da arqueologia, uma exposição sobre identidade e cultura património arqueológico de Sarja, onde há património comum, ou seja, onde há sítios arqueológicos, são sítios arqueológicos com uma presença portuguesa naquela zona do mundo. Junto ao Golfo Pérsico, junto ao Golfo de Oman, para ser mais preciso. Corfacão, Kelva, sítios que mantêm hoje ainda a terminologia, os topónimos de origem portuguesa. Fugeira é uma palavra portuguesa, Corfacão, que deu Corfacã, ou Kelva, que deu Corcalva, enfim, tem origem em palavras portuguesas ou em formas de escrever determinado tipo de
fonética que é escrita à maneira portuguesa. E, portanto, o Museu Nacional de Arqueologia é uma instituição longa duração, perene, como são todos os museus, longa duração, credível, a nível nacional e internacional, respeitada, reconhecida, é que acresce o facto de estarem, visto então com os olhos de estrangeiros, isso é perfeito, é assim que vem, acresce o facto de estar instalada, situada, localizada numa instituição, num complexo absolutamente icónico da cidade de Lisboa, da história de Portugal e de Portugal. Um estrangeiro, quando vem ao Museu Nacional de Arqueologia, e felizmente no ano passado tivemos um recorde absoluto, 263.650 visitantes, o que vê é esse museu que está localizado num edifício emblemático que aparece em todos os guias, um pouco por todo o mundo, que é o Mosteiro de Jerónimo. E desse ponto de vista, isto é extremamente relevante também, por um lado, o projeto museológico Leite Vasconcelos e a ideia de museu e tudo aquilo que se seguiu. Estou aqui sentado com a galeria dos diretores atrás de mim, portanto, todo o trabalho destes homens, gerações e gerações que me antecederam e a quem nós devemos este legado, a começar em Leite Vasconcelos e a terminar em Luís Raposo, naturalmente, a quem devemos este legado, mas depois, por outro lado, não menos relevante, é a localização de todo esse projeto museológico no museu, no Mosteiro de Jerónimo. Portanto, são duas coisas que têm que ser lidas em articulação. Agora, o museu é um museu que se relaciona internacionalmente. Há muitas vezes exposições internacionais onde os bens que representam Portugal são bens da coleção do Museu Nacional de Arqueologia. Um exemplo destes dias. Vai inaugurar agora em Madrid a primeira operação de desconfinamento do Museu Arqueológico Regional de Madrid, em Alcalá de Henares, uma exposição chamada Ídolos, Miradas, Milenares. Portanto, ídolos, olhares, milenares. Foi inaugurada primeiro em Alicante, depois tivemos o problema do confinamento, o estado de alarme em Espanha e a situação de emergência nacional em Portugal. Só teve encerrado, mas os nossos colegas espanhóis mantiveram o programa e agora os bens culturais foram deslocados para Madrid, onde a exposição inaugura dia 28 deste mês. Quero dizer que somos o segundo museu com o maior número de bens culturais presentes na exposição, a seguir ao Museu Arqueológico Nacional de Madrid. Ou seja, para contar a história dos ídolos da pré-história, ídolos de miradas milenares, ou seja, para contar a história de formas de sagrado na pré-história, a segunda coleção mais numerosa e, permita-me dizer também, muitíssimo relevante, é a coleção do Museu Nacional de Arqueologia, a rivalizar com o de Madrid. Ou seja, em primeiro lugar Madrid, segundo o Museu Nacional de Arqueologia. Há outras coleções presentes de outros museus, de vários pontos da Europa, mas nós lá estamos na nossa posição de primeiro museu fora de Espanha, com presença em objetos cedidos. Porquê que é isto? João, deixa-me só dizer uma coisa que é muito importante para o seu público. Porquê que é isto? Porquê que é esta distinção, esta inclusão? Porque a coleção é muito significativa. Não tem que ver com o diretor. Não tem que ver se é este o diretor ou outro diretor. Porque a coleção do museu é muito significativa e porque eles sabem que o Museu Nacional de Arqueologia tem esse histórico de integração de projetos. Às vezes o museu não é apenas uma mera instituição a ceder bens culturais, como se viu com a exposição Lusitânia e Romana Origem de Dois Povos. Não, é um museu que coorganiza. Não se limita apenas a solicitar. Neste caso concreto, os bens arqueológicos não foram só solicitados, e para uma exposição anterior chamada Um Brinde para o Príncipe, também sobre a pré-história e a proto-história, o Museu Nacional de Arqueologia não é simplesmente uma instituição que impede materiais. Solicitam informação, fichas descritivas, textos, etc. Ou seja, é uma instituição relevante sob vários pontos de vista. É uma instituição credível sob vários pontos de vista. Isso é muito, muito importante. Não é apenas nacional de nome, entende? E
E verdadeiramente esses dois estatutos, ou o estatuto que engloba duas grandes bases, uma que é o museu que mais património ou de tesouros nacionais alberga, e também esse reconhecimento do maior número de peças dentro dessa perspectiva, que também só é superado pelo museu aqui do país vizinho. Para terminar este nosso programa, porque é um programa não muito longo, uma duração extraordinariamente curta, vi também, muito rapidamente, não é a eleição, mas a sua escolha, ou a escolha óbvia, da peça do artefacto mais antigo que demonstra o que é a Portugalidade, o que é isto que se poderia dizer, esta é a marca Portugal. Não, isso é muito difícil. Isso é muito difícil Eu imagino. dizer. Não, é muito difícil dizer porque depende da perspectiva, depende da corrente. É muito difícil dizer. O que eu gostava de dizer a esse propósito é que é muito interessante quando nós lemos aquilo que nos pedem para poder perceber aquilo que os outros buscam na nossa coleção quando pretendem falar de identidade. Então vou escolher uma peça. Desse ponto de vista, posso escolher um objeto. Recentemente houve uma grande exposição na Galiza, no centro de Gaiás, em Santiago de Compostela, um centro belíssimo, de grande dimensão, de grande qualidade arquitetónica e com uma equipa que faz exposições fantásticas. E solicitaram-nos o quê? Solicitaram-nos, naturalmente, o guerreiro galaico, belezanho, boticas, símbolo do museu e símbolo dessa em granito, claro, uma pedra absolutamente sólida, fiável, e que lhes permitiu mostrar a realidade arqueológica do norte de Portugal. Simultaneamente, eles reivindicam como havendo uma unidade pré-romana, que prevalece em época romana, que segue a época romana, e que é obviamente o símbolo do Museu Nacional de Arqueologia, para além daquela anta estilizada, é o guerreiro galaico, e assim se vê como um bem cultural que é uma marca desta coleção deste museu, e é uma marca muito relevante. A própria biografia do objeto mostra isso. Os guerreiros vieram dos jardins do Palácio da Ajuda para cá. Isso é interessante. Eram duas peças, enfim, de aparato, podíamos nós dizer, que estavam no jardim do Palácio da Ajuda e vieram aqui para o Museu Nacional de Arqueologia. E, portanto, após a implantação da República. Portanto, o que acontece é que esse bem cultural excepcional, são vários, mas estou-me a referir a um deles, é o que viaja. Há um que, diz aqui uma colega nossa, com alguma graça, que há um que gosta de viajar mais do que o outro. E, portanto, o que viaja mais, que é aquele que tem caixa para viagens a grande distância, que está publicado nos grandes catálogos internacionais, e, por isso, as instituições pedem-nos esse guerreiro porque é aquele que conhecem a partir dos grandes catálogos de referência. Pode ser uma dessas peças, fica aqui então a minha proposta, pode ser uma dessas peças que representa, desses objetos, dessas esculturas, neste caso vamos tratar o bem pelo nome que ele tem, uma escultura de grandes dimensões, uma escultura monumental, um guerreiro galaico do Conselho de Boticas, que representa o Museu Nacional de Arqueologia. E que representa muitas vezes o Museu Nacional de Arqueologia. De granito, sólido, robusto, a atravessar gerações, desde que foi esculpido há mais de 2000 anos. Então, por todas essas características, físicas e não só, pode-se quase considerar como que o representante ou a marca do Proto-Portugal. Quase poderíamos dizer assim. Sim. Para a Lusitânia, pode dizer assim mesmo, porque depois a circunscrição administrativa da Lusitânia Romana, que é praticamente coeva desse período, uma criação de Augusto, do primeiro imperador, vai ter uma configuração geográfica que não é de todo irrelevante quando nós analisamos aquilo que é a fronteira política de Portugal. Com certeza que há adaptações, com certeza que há ajustes, alterações, mas a fachada mais tarde o Condado Portugalense. Mas a fachada atlântica toda até o Algarve, com o Rio Douro como fronteira norte, etc. Mas a fachada atlântica toda ali está. E Lisboa
É nessa época, a grande cidade de Felicitas Iulia Olisipo, podemos dizer assim, e acho que com isto podemos terminar muito bem, é a capital atlântica do Império Romano. É a grande cidade na fachada atlântica do Império Romano. Foi um enorme prazer e aprendeu-se isso. Olha, não sabia dessa representatividade numa peça que representa tanto e tão bem, não só a história, como o museu, do famoso guerreiro, verdadeiramente. Mais uma vez agradeço ter aceito este nosso convite, que é uma perspectiva absolutamente ímpar desta marca, do que é uma marca de Portugal. As marcas países não se fazem só o seu presente, pelo contrário, fazem-se também com a percepção e compreensão do seu passado. E também perceber como é que tudo por aí flui. E como grande, se me permite interrompê-lo, e como grande espaço de encruzilhada de civilizações. É dessa encruzilhada e desse contacto que vem a maior riqueza. Que, aliás, essa encruzilhada já começou muito antes da expansão marítima. Muito antes. Aliás, acho que já faz parte, é intrínseca daqui desta zona geográfica da Europa. Mais uma vez, agradeço-me. Obrigado por ter estado connosco no programa Marca Portugal, António de Carvalho. Foi mais um Marca Portugal com o Dr. António de Carvalho, diretor do Museu Nacional de Arqueologia. Espero que tenham gostado, tenham aprendido tanto como eu. Até à próxima Marca Portugal. Boa noite. Muito obrigado.